Como saber se minha alma já viveu antes? Uma mulher perguntou a Shiva. Nas montanhas geladas do Himalaia, onde o ar é tão rarefeito que cada respiração parece uma meditação, havia uma caverna, e naquela caverna, sentado em profunda contemplação, estava Shiva, não o deus das histórias, mas o Yogi Supremo, aquele que havia penetrado nos mistérios mais profundos da existência. Uma mulher havia escalado por dias para chegar até ali. Ela carregava uma pergunta que a atormentava. Desde criança, sonhos vívidos de lugares que nunca havia visitado, sensação estranha de já conhecer pessoas que acabara de encontrar, medos inexplicáveis que não vinham de nenhuma experiência desta vida. Quando finalmente encontrou Shiva, ele estava tão imóvel que parecia feito de pedra. Seus olhos estavam fechados, mas ela sentiu que ele estava ciente de sua presença. Ela se sentou e esperou. Horas passaram. O sol se moveu pelo céu e, finalmente, Shiva abriu os olhos, olhos que pareciam conter galáxias inteiras. Mestre Shiva, ela disse com voz trêmula, como posso saber se minha alma já viveu antes? Eu tenho essas memórias, esses sentimentos, mas não sei se são reais ou apenas imaginação. O sorriso misterioso. Shiva não respondeu imediatamente. Ele observou a mulher como se estivesse vendo através dela, além dela, para algo que ela mesma não conseguia ver. Então ele sorriu, um sorriso que tinha algo de terrível e belo ao mesmo tempo. Você pergunta, minha alma já viveu antes? Ele disse, sua voz como o som de cavernas profundas. Mas primeiro preciso te perguntar, o que é essa alma que você pensa que vive e morre? A mulher tentou responder, a alma é o eu verdadeiro, o que continua quando o corpo morre. E você já viu essa alma? E Shiva perguntou. Tocou, pesou? Não, mas... Então você está buscando confirmar a existência de algo que você nunca viu. Tocou ou conheceu diretamente. Está buscando provas de que algo imaginário viveu antes. A mulher ficou confusa, mas o Senhor não acredita em alma além da crença. Não se trata de acreditar ou não acreditar, Shiva disse. Trata-se de ver claramente. Então vamos começar de novo, mas desta vez vamos investigar diretamente. Ele se inclinou. Feche os olhos. Agora me diga, você está consciente? Sim. Dessa consciência que está presente agora, ela nasceu quando seu corpo nasceu? A mulher refletiu. Eu não sei, eu não me lembro. Exatamente, Shiva confirmou. Você não se lembra de um momento em que não estava consciente. Você sempre esteve consciente, pelo menos do seu ponto de vista. Então, como pode ter começado? Mas eu nasci, ela protestou. Seu corpo nasceu. Mas essa consciência que testemunha o corpo, onde estava ela antes do corpo? E onde estará depois? A ilusão da continuidade. Deixe-me te mostrar algo, Shiva continuou. Você tem memórias de quando tinha 5 anos? Sim, algumas. Aquela menina de 5 anos, o corpo dela é o mesmo que o seu agora? Não. Cada célula foi substituída. Os pensamentos dela são os mesmos? Não. As crenças, os medos, os desejos? Tudo mudou. Então me diga, Shiva perguntou, em que sentido você é a mesma pessoa que aquela menina de 5 anos? A mulher ficou em silêncio, percebendo algo. Você não é, Shiva revelou. Aquela pessoa morreu. E você nasceu. E a você de agora vai morrer em alguns momentos. E outra você vai nascer. Isso está acontecendo constantemente. Mas eu me lembro dela. A mulher protestou. Você tem memórias, mas memórias não são a mesma coisa que identidade contínua. Eu posso te dar memórias falsas agora, sob hipnose. Isso significa que você viveu aquelas experiências? A pergunta errada. Então vou te revelar algo. Shiva disse com aquela intensidade que fazia o ar parecer mais denso. Você está fazendo a pergunta errada. Você pergunta, minha alma já viveu antes? Como se houvesse uma entidade separada, individual, que transmigra de corpo em corpo. Mas não há nenhuma alma individual para transmigrar. O que existe é consciência. Uma consciência sem limites, sem começo, sem fim. E essa consciência se manifesta através de inúmeras formas. É como o oceano e as ondas. Você acha que cada onda é uma entidade separada com sua própria história? Ou você vê que são apenas diferentes expressões do mesmo oceano? A mulher estava começando a captar algo. Então não existe reencarnação. Existe e não existe, Shiva disse enigmaticamente. Depende do que você quer dizer com reencarnação. O que realmente
continua. Deixe-me explicar, Shiva continuou. Quando seu corpo morre, o que continua não é você como identidade pessoal. Suas memórias, sua personalidade, seu nome, sua história, tudo isso se dissolve. O que continua é como uma fragrância, tendências, padrões, karma não resolvido, mas não como uma pessoa individual, mas como uma música que continua tocando, assumindo diferentes instrumentos. Então esses sonhos que você tem, essas memórias estranhas, podem ser ecos de vidas anteriores. Mas não eram você que viveu aquelas vidas. Era a consciência se manifestando através de outra forma. E algo daquela manifestação deixou uma impressão que está acessível para você agora. A mulher franziu a testa. Mas então como isso me ajuda? Se não era eu, por que importa? O propósito da pergunta. Aí está a questão crucial, Shiva disse. Por que você quer saber se já viveu antes? O que mudaria? A mulher pensou. Eu acho que me ajudaria a entender quem eu sou. De onde venho? Porque tenho certos medos, certas atrações. Então você está buscando no passado uma explicação para o presente. Shiva observou. Mas o passado é apenas história. Não importa se você viveu 1000 vidas ou esta é a primeira. Neste momento, você é quem você é. Este é seu ponto de partida. Ficar obcecada com vidas passadas é como um pássaro que está voando, mas fica olhando para o ninho de onde saiu. Você perde o céu enquanto está presa ao que já foi. As impressões que carregamos. Mas, Shiva acrescentou, há valor em entender as impressões que você carrega. Não necessariamente de onde vieram, mas como elas te afetam agora. Você tem medo de água sem razão aparente? Talvez tenha afogado em outra vida. Talvez seja memória ancestral. Talvez seja trauma desta vida que você esqueceu. A origem não importa tanto quanto reconhecer. Existe medo de água e trabalhar com isso. Você se sente estranhamente conectada a certa cultura ou época? Use isso, explore, aprenda, mas não se perca em fantasias sobre quem você era, porque aquela pessoa, mesmo que tenha existido, não é você. A mulher estava absorvendo isso, então não devo tentar lembrar vidas passadas. O perigo das memórias. Posso te dar uma técnica para acessar memórias de vidas passadas, Shiva disse. Mas te aviso, pode ser mais prejudicial que útil. Por quê? Porque a maioria das pessoas usa essas memórias para construir identidades ainda mais complexas. Eu era um rei no Egito, eu era uma sacerdotisa em Atlântida. Então o ego fica ainda mais inflado, mais preso. Ou pior, elas descobrem traumas de vidas passadas e adicionam mais camadas de sofrimento ao que já carregam. Ah, então é por isso que sofro, porque fui torturada na Inquisição. Mas isso não cura, apenas cria mais história. O caminho não é adicionar mais história, é dissolver toda a história. É ver através da ilusão da identidade pessoal contínua. A verdadeira questão. Shiva ficou em silêncio por um longo momento, então disse. Mas agora vou te revelar o que está realmente por trás da sua pergunta. Você não quer saber se já viveu antes. Você quer saber se continuará vivendo depois. A mulher sentiu um arrepio. Era verdade. Você tem medo da morte, Shiva disse gentilmente. Então busca confirmação de que você continuará, que a consciência de ser você é eterna. Mas essa busca vem do próprio medo que você quer transcender. Deixe-me te fazer uma pergunta melhor. Você continua durante o sono profundo. Como assim? Quando você dorme sem sonhos, onde está você? Onde está sua personalidade, suas memórias, sua identidade? Desaparece, ela admitiu. E ainda assim você acorda. Então algo continua mesmo quando você desaparece. O que é isso? Consciência sem identidade. Isso, Shiva disse, é o que realmente importa. Não se sua personalidade viveu antes ou viverá depois, mas se você consegue reconhecer aquilo que está sempre presente, a consciência pura, sem forma, sem história. Essa consciência nunca nasceu, então nunca pode morrer. Ela não transmigra de corpo em corpo porque nunca esteve limitada a nenhum corpo. É como o espaço, está em todos os lugares simultaneamente. Você não é uma alma individual viajando através do tempo. Você é a própria consciência, brincando de ser uma pessoa individual por um momento. E quando esse momento passa, a consciência continua, manifestando-se através de outras formas. A mulher sentiu algo se expandindo. Então eu sempre existirei. Não você como pessoa, Shiva corrigiu. Mas a consciência que você realmente é, essa sempre existiu e
sempre existirá, mas ela não pertence a ninguém. Não é pessoal, é universal. A libertação da pergunta. Entende agora por que sua pergunta original era limitada? E Shiva perguntou. Você queria confirmar a continuidade de uma identidade pessoal. Mas a verdadeira libertação vem de ver que nunca houve identidade pessoal para continuar. Há apenas consciência se manifestando através de formas incontáveis. Algumas dessas formas deixam impressões mais fortes. Algumas carregam karma não resolvido. Algumas têm missões específicas. Mas no final, todas são expressões temporárias do mesmo oceano de consciência. As ondas surgem e desaparecem, mas o oceano permanece. A mulher tinha lágrimas nos olhos. Então todas as minhas buscas por memórias de vidas passadas eram buscas pela validação do ego, Shiva disse sem crueldade. O ego quer provar que é especial, que tem história, que é importante. Mas a verdadeira liberdade vem de ver através do ego, não de fortalecê-lo com mais história. O uso correto do conhecimento. Mas, Shiva acrescentou, se você realmente quiser trabalhar com vidas passadas, há uma forma correta. Qual? Não busque memórias específicas. Não tente construir uma narrativa sobre quem você era. Em vez disso, observe os padrões que se repetem nesta vida. Os medos irracionais, as atrações inexplicáveis, as lições que parecem estar aprendendo. Esses são os ecos que importam. Não porque provam que você viveu antes, mas porque mostram o karma que ainda está ativo. E karma ativo é karma que pode ser dissolvido. Então trabalhe com o que está vivo agora, não com fantasias sobre o passado, a prática final. Agora vou te dar uma prática, Shiva disse. Não para descobrir vidas passadas, mas para transcender a necessidade de saber. Todos os dias, observe o nascimento e a morte acontecendo dentro de você. Pensamentos nascem e morrem. Emoções surgem e desaparecem. Até mesmo o senso de eu vem e vai. E observe o que permanece. O que está sempre presente, testemunhando todas essas mudanças. Quando você reconhecer isso que permanece, você terá a sua resposta. Não intelectualmente, mas como experiência direta. E nessa experiência, a pergunta sobre vidas passadas se dissolverá. Porque você verá que nunca houve vidas separadas, apenas a vida única manifestando-se através de formas incontáveis. A transformação. A mulher fechou os olhos, sentindo algo fundamental mudando. A obsessão com vidas passadas, que a havia trazido até ali, parecia agora tão pequena, tão limitada. Mestre, ela disse, eu vim buscando confirmar que já vivi antes. Mas o Senhor me mostrou que a pergunta em si vem da confusão. Sim, Shiva confirmou. E agora você pode viver verdadeiramente livre. Não presa ao passado, não ansiosa pelo futuro. Apenas presente consciente aqui. Mas e se eu tiver uma memória de vida passada que surge? Observe-a, Shiva disse. Como você observaria qualquer pensamento? Existe uma memória surgindo, mas não se identifique com ela. Não construa uma história em torno dela. Deixe-a passar como uma nuvem no céu. Porque mesmo que seja uma memória real de outra vida, ela é apenas mais um fenômeno aparecendo na consciência. E você não é o fenômeno. Você é a consciência onde o fenômeno aparece. O ensinamento final. Shiva ficou em silêncio novamente. Depois disse, lembre-se sempre, a busca por vidas passadas é geralmente uma fuga do presente. É o ego tentando se provar especial, importante, com uma grande história. Mas a verdadeira grandeza não está em ter vivido 1000 vidas. Está em transcender a identificação com qualquer vida. Em reconhecer que você é o espaço eterno onde todas as vidas aparecem e desaparecem. Vá agora, não como alguém que viveu antes ou viverá depois, mas como consciência pura, presente neste momento eterno. Isso é tudo que você precisa saber. Isso é tudo que você realmente é. A mulher se curvou profundamente. Ela havia escalado montanhas buscando confirmar uma crença e encontrou algo muito maior, a dissolução da própria necessidade de crer. Enquanto descia a montanha, ela não levava respostas sobre vidas passadas. Levava algo infinitamente mais valioso. A compreensão de que ela nunca foi uma entidade separada viajando através do tempo. Ela sempre foi e sempre seria a consciência eterna brincando de ser humana por um momento. E nesse reconhecimento não havia mais perguntas. Apenas a paz vasta de simplesmente ser.